Oi? Doriana Oliveira também Sim, tá mandando também. bom dia pra nós aqui. Isso, um beijo pra você, bom dia, viu, querida? Olha, gente, Edivan Martins, Oi. você já ouviu falar na expressão brain hot? O quê? Brain hot. Já ouviu falar? Negócio de rock and roll? Não. Assim. Antes fosse, né? Tivesse a ver com isso, né? Não, nunca vi Mas falar. não é, não é. O quê, B? Gente, a expressão do ano, eleita pelo dicionário Oxford, né? Do brain hot, que tem uma tradução livre de cérebro apodrecido. Quê? Pois é. Tem despertado essa expressão, Edivan, diversos debates, tá? Sobre como o consumo excessivo de conteúdos digitais triviais podem impactar na nossa disposição para o trabalho e até para nossa vida real ali, Aquele né? famoso besterol que tem O nosso cotidiano. É por aí. É por aí. E com o crescimento de doenças mentais, gente, associadas ao trabalho e o impacto também direto, né, na produtividade no ambiente corporativo, essa preocupação desafia empresas, desafia você aí, profissional, né, a justamente, refletir sobre a relação entre hábitos digitais e o desempenho no dia a dia. Quem nunca pegou, assim, o celular sem querer, querendo, eu vou olhar um negócio aqui, quando o serviço já passou ali meia hora, 40 minutos, uma hora fazendo uma coisa que não tinha nada a ver com o que você foi fazer lá de primeira. Não é verdade, doutora? Isso apodrece, Eu vou perguntar para a doutora aqui. Quem vai nos explicar, quem vai conversar com a gente é muito grave, sobre isso, sobre esse tema gravíssimo, Edivan Martins. Se apodrecer, o meu já está com 20% apodrecido aqui. Mas vamos ver como é que apodrece. Eu estou curioso agora. Vamos entender, né, junto aqui com a psicóloga Patrícia Mota, que está conosco hoje. Seja muito bem-vinda, doutora. Prazer para a gente falar esse assunto. É perigoso, né? É um assunto que a gente, quando pensa no nosso futuro, gera até uma certa preocupação, né? Então, vamos explicar aqui para os nossos ouvintes o que é esse tal de brain hot. Então, uma palavra, né, nova que foi introduzida no dicionário de Oxford, que é um dos dicionários mais utilizados da língua inglesa, para fazer provas e tal. Então, quando um grupo de linguistas se reúnem para decidir que é uma palavra que está vigente, é porque ela já está sendo usada há muito tempo, né? E o brain rot, cérebro podre, cérebro apodrecido, fala desse lugar mental que nós estamos, né, começando a adentrar cada vez mais, que é o estímulo de conteúdo muito rápido, o estímulo de conteúdo fútil, o estímulo de conteúdos engraçados, porém acelerados, e o que isso provoca, né, no nosso estado mental, emocional. Muitas vezes vai provocando uma deteriorização, inclusive na produção da neurogênese, que são novos neurônios, né? Na produção de habilidades cognitivas para você resolver problemas, né? O nível de atenção cai, né? O nível da produtividade cai, do raciocínio crítico. Então tem muitas coisas que aquela scrollagem, né, de você estar ali rolando, que é feito para ser infinito, né? Ele é feito para que as pessoas não parem para você não sair dali de jeito nenhum. E a pessoa não percebe quando ela já está entrando num estado de fadiga daquilo e tô ficando nervoso aqui. Já tô me e eu acho, doutora, que ainda tem também um certo sentimento justamente de perda, né? Quando você chega ali num momento em que, não, mas eu tenho que continuar aqui olhando porque eu não posso perder nenhuma atualização, né? A expectativa, a ansiedade aumenta, né? Aumenta, porque os conteúdos são conteúdos rápidos e eles nos geram internamente uma aflição, que não é percebido, né? Porque o nosso cérebro, ele não é digital, né? Ele é analógico, ele funciona dentro de uma cronologia muito mais pausada do que o mundo digital nos oferece. As nossas emoções nós elaboramos num tempo diferente do relógio cronológico, né? Se a gente vive uma perda há alguns anos, às vezes a pessoa ainda está reverberando aquela perda, seja de morte de um ente querido, durante ainda algum tempo, não é rápido isso, e muitas vezes os conteúdos que a gente consome na internet são conteúdos às vezes difíceis, conteúdos sérios, conteúdos que envolvem inclusive a relação entre as pessoas, né, de brigas, de desastres, de coisas que são muito difíceis de você estar consumindo ali como se fosse o tempo todo, né? Algo e o cérebro guardando. Exato. O cérebro, a sua emoção, a sua habilidade cognitiva visual, de raciocinar, né, aquilo, você não elabora emocionalmente, né, não digere aquilo e fica bem complicado, bem difícil. Aí índices de depressão, né, de ansiedade, de automutilação são consequências, muitas vezes, né, desse repertório de relação com o mundo digital. Doutora, essa expressão
cérebro podre é uma força exagerada de expressão, ou na realidade o cérebro literalmente, né, apodrece? a matéria o que em si, apodrecer, né? O cérebro. Eles quando se juntam, né, para fazer esse Sim. tipo de levantamento de palavra, porque ela já vem sendo usada há muito tempo. Então ela já vem sendo usada há alguns anos, né? E aí eles decidiram introduzir dentro do dicionário. Então é uma linguagem muitas vezes utilizada para a geração Z, para a geração alfa, né, que são os nativos digitais, principalmente a alfa. E eles costumam fazer esse tipo de menção às pessoas que ficam consumindo conteúdos de baixa qualidade, né? Conteúdos que tem, não sei se vocês já viram, mas tem conteúdos que tem a imagem toda embaçada, Sim. mas tem um movimentozinho X, tem uns outros que são de barulho, a pessoa fica fazendo barulho em casa com coisas e aquilo ali vira conteúdo de internet, TikTok. Então, são conteúdos de baixa qualidade. E eles mesmo usam entre eles essa expressão de cérebro podre, cérebro apodrecido. Só que isso ganhou, né, de certa forma, um destaque, como se fosse algo, entre aspas, divertido também. Né? E aí é que é o problema, porque na verdade não há diversão em você não produzir um raciocínio cognitivo ou elaborar uma emoção, ou você ter habilidade ou perder a habilidade de atenção para ler um livro, às vezes para ler um parágrafo, né? As pessoas demoram e reler, porque tem um déficit cognitivo acontecendo de um modo geral. Depois da pandemia, então, isso ficou muito mais grave, muito mais forte. Por exemplo, eu atendi pessoas que passavam na pandemia assistindo memes e noticiário. Memes e noticiários. Olha a força, né, da necessidade de se trazer a um oposto, que seria algo divertido, alegre, mais leve e rápido, e os noticiários com tudo denso, pesado, difícil que todos nós passamos, né? Então, as pessoas se habituaram a fazer esse tipo de consumo para aliviar coisas que elas, né, não conseguem elaborar com facilidade. Então, a gente precisa, enfim, criar um monte de perguntas sobre o que é que está acontecendo em mim, né, que está sendo difícil eu olhar, ou que lugar de tédio é esse que eu não consigo me relacionar, e aí eu vou lá para aquele consumo rápido e imediato, né? Porque isso tem consequência emocional e consequência cognitiva, que aí é tudo isso, né? Aqueles vídeos engraçados que o povo dá cada risada, não sei o quê, isso também apodrece o cérebro ou é bom? Quando enfim, faz você rir. É aquela história, né? O efeito da medicação é a quantidade, né? Porque ela pode virar veneno. Então, é tudo que você usa muito e que é isso que você colocou no início. A gente abre o WhatsApp, daqui a pouco do WhatsApp você já está indo para o Instagram, do Instagram você está indo, né, para a notícia. Porque por mais que você se dedique em enviar notícia pelo celular, ok, você vai ler a notícia, vai ver, mas você precisa se disciplinar para você pausar. O que acontece hoje é que a rolagem infinita e tudo aquilo, né, que acontece porque existe também um apelo comercial dentro das mídias, faz com que a pessoa fique ali o tempo inteiro e ela não percebe que ela entra em fadiga. Né? É isso que eu ia dizer, doutora, porque eu acho que quando a senhora colocou aí esses questionamentos que a gente tem que elaborar, e é um questionamento pessoal, né? Algo pessoal. Você tem que se entender ali, né? Se questionar sobre tudo isso. Mas até eu chegar nesse ponto desse questionamento e realmente perceber que eu estou sendo uma vítima de tudo isso, né? Uma vítima dessas redes sociais, né? Uma vítima dessa informação, que ela é uma informação rápida. Demora, né? Não é uma coisa de uma hora para outra, né? Muito pelo contrário. E o que a gente vê aí? Pessoas literalmente, podemos colocar assim, viciadas em tudo isso, né? Então, porque aí a dependência ganha índices altos, né? A dependência vai criando um sistema no cérebro que você alimenta jogando vários neurotransmissores de satisfação imediata. Sim. Né? Que é diferente de você ler um livro, né? Que ali a satisfação vai acontecer no decorrer de um capítulo, por exemplo. Sim. Quando você finaliza, né, um conto, alguma coisa, você entende o que aconteceu, mas o nosso cérebro está sendo estimulado o tempo inteiro a conteúdos rápidos e rasos. Então você entra num estado muito excitante e que muitas vezes as pessoas não percebem que elas estão em excitação. E por isso compromete a atenção, compromete o foco. E nesse lugar de excitação, eu estou produzindo um monte de neurotransmissor que vai me dar um estado de alegria ou um estado de prazer mínimo, muito rápido. E aí fica mais difícil a gente lidar com o tédio, fica mais difícil a gente lidar com aquilo que parece meio morno, até com a tristeza, né? Porque as emoções fazem parte de todos nós. Até mesmo com o fato de você estar sozinho, né? Porque hoje em dia você vai vou ali para uma consulta no médico. Quando você olha assim, todo mundo esperando, tá todo mundo com o celular aqui na mão, né? Porque você não consegue ficar
sozinho ali naquele momento, né? Isso. E é esse lugar existencial que hoje muitos teóricos escrevem sobre esse lugar existencial da solidão, né? Ou da solicitude, que você não sabe lidar com esse lugar de conviver com você mesmo, de estar ali elaborando suas emoções, um incidente que aconteceu de manhã, ou uma coisa no trânsito que você se irritou, né? Assim, você acaba não se dando tempo para elaborar essas coisas, porque o celular, ele traz ali uma distração mais imediata. Vou passar o tempo aqui, né? Doutora, os joguinhos das crianças, a gente vê, pelo amor de Deus. Adoro essa pergunta. Olha, você fica lá, né? Tá aqui a mãe no consultório, no supermercado, sei o quê, e o menino... Esses joguinhos aí, eu acho que aí é um veneno na veia, né? Porque você já acostuma a criança quer dizer, a não ler, a não dialogar, a não interagir com o espaço, interagir com a criançada e tal. E você não fala outra coisa. E o que é essa mente? Como vai ficar esse cérebro? Isso, exatamente. Isso. Aí vem o rot, né? Vai ficar realmente diminuto, enfraquecido, empobrecido de habilidades cognitivas, né? De habilidade de resolução de conflito, de habilidade de resolução de situações do dia a dia da comunicação, de conflito com o coleguinha na escola, né? Por quê? Porque o estímulo de satisfação imediata é muito rápido. Aí como eu vou tolerar uma frustração? Como eu vou aguardar o meu tempo na fila, como eu vou aguardar, né, em casa, que as pessoas não vão estar disponíveis para mim o tempo inteiro, o tempo do papai, o tempo da mamãe, porque o estímulo imediato está sendo feito o tempo inteiro. Doutora, entende? E aí? Como é que isso pode regredir? Porque a gente vive num mundo de celular, a gente vive num mundo daqui. A nossa vida está aqui. Hoje em dia, né? É 100% a nossa hora. Isso. Qualquer tempinho que você faz no carro, no trânsito, não sei o quê. O que fazer? Não tem nem essa paciência, como tratar, né? Como cuidar dessa epidemia, né? É uma verdadeira epidemia que a gente está vivendo através de rede social e de uma arruma de besterol que a gente é submetido a Não vou dizer que é fácil. Não é fácil. Não vou dizer que é fácil, porque é desafiante, sim, né? O primeiro passo é a tomada de decisão. Né? Então eu preciso decidir qual é o meu nível de atenção, qual é o nível de foco que eu quero desenvolver, quais são as habilidades que eu não estou sabendo fazer, que para mim vai ser importante. Né? A gente consegue ser mais forte do que essa avalanche? Deixa eu lhe dizer, tudo começa, né, com uma motivação interna. Eu preciso querer fazer aquilo. E na hora que eu faço, eu posso até não estar sentindo a motivação para estar animado para ler um livro, por exemplo, mas eu posso fazer o exercício de cumprir essa pauta, por exemplo, né? Então eu sei que aquilo é importante para mim, então eu vou cumprir essa pauta. Eu vou me forçar a cumprir essa pauta. Eu vou me forçar a usar o celular 1 hora do meu dia, ou 2, ou em horários específicos eu vou entrar para ver algumas coisas. Se eu for à noite dormir, eu vou fazer um uso de noticiário, que seja que eu leia, mas eu também vou parar de usar o celular para fazer uma leitura. Porque as pessoas, elas entram na rolagem infinita e ficam ali passando, e elas não percebem que elas começam a entrar em tédio, em fadiga, o olho começa a fechar e aquele estímulo continua ali. É contrassenso. Você está indo dormir, você precisa baixar todos os seus estressores, você estimula com o celular que vai fazer seus estressores levantar. Quando você vê, você está dormindo com o celular na mão. Meu Deus. O celular está caindo. Entende? Então, assim, usar o livro, usar qualquer outra coisa que não seja o recurso do aparelho. Um filme, uma conversa bacana. Ou uma coisa que demora um pouquinho mais para você raciocinar, já te ajuda, né? E o Fórum Mundial de Economia, né, em 2020, publicou que os jovens estão chegando no mercado de trabalho com pouca habilidade das soft skills, né? Que são as habilidades de resiliência, de resolução de conflito, de criatividade, habilidade de empatia, né? Habilidade de espera do tempo das coisas, querem muitas coisas de maneira imediata. Então, cognitivamente, eles são muito bons, porque tem cursos, tem habilidades técnicas e tal, mas quando chega na habilidade relacional e comunicativa, por exemplo, existe um comprometimento. Então, entende? Tem tudo isso que a gente não... Então, uma criança que está usando, a gente precisa ter muita atenção. E aí, doutora, ia justamente questionar sobre isso. A senhora já falou da questão dos adolescentes em si, que estão chegando lá no mercado de trabalho com essas soft skills ali, com uma certa deficiência. E quem já está dentro do mercado de trabalho? Esse ambiente corporativo, como é que a gente trata junto com essa questão do brain rot?
É o uso que precisa ser realmente manipulado, porque não é possível que o celular ou a sua mente, porque a gente tem uma confusão sobre mente e consciência, né? A nossa consciência é aquilo que faz eu raciocinar, pensar, ter pensamento crítico até sobre mim mesmo, e a nossa mente é só um software que funciona com aquilo que eu jogo dentro dela, né? Então, se eu jogo só lixo, né, coisas podres, minha mente vai continuar funcionando nessa lógica. Mas e a minha consciência que está vendo eu fazer tudo isso e não está tomando uma providência? Onde é que ela está por aí? Você está entendendo? Sim, então, assim, sim. eu preciso fazer uso desse recurso que eu tenho no meu cérebro, que é diferenciar o que minha mente absorve e aquilo que eu decido fazer. Então, realmente é um processo de decisão. Eu não quero mais, eu vou diminuir, eu vou fazer de um outro jeito, eu vou procurar outras formas de me distrair. E a pessoa precisa ter um esforço, porque isso aqui foi feito para sinalizar, para dar, né, um start para você pegar e ver se tem uma mensagem, né, aquela visualização. Você muda algumas configurações do celular, tira a visualização imediata das mensagens de WhatsApp na tela inicial, porque fica ali cheio de configuração de alerta, né? Tira os alertas, isso já ajuda muito. E aí você vai conseguindo diminuir minimamente a tua necessidade de olhar. E as escolas em si, hoje em dia, doutora, já estão aí tendo que literalmente retirar o celular da mão dos alunos, porque cadê ali tem estados que consegue aprender, né? E que precisa botar agora para acontecer. Realmente, porque para a criança e para o jovem é muito danoso, muito danoso. O lixo acumulado tem como tirar? O que já está lá? Tem que chamar a urbana? Dá para voltar a configurar? O reboot, dá para dar um reboot também? Fazer uma limpeza geral, um detox, né? Fazer um detox, fazer um detox, né? Vai para a natureza, vai caminhar, vai fazer atividades ao ar livre, se organiza para fazer leituras, mesmo que seja breves. Às vezes um livro de contos ajuda, porque a história é rápida, né? Isso. E você tem início, meio e fim, e você já entendeu o que aconteceu. Li 2 essa semana, viu? Olha aí. É ótimo, né? Porque você se diverte ali lendo alguma coisa. Você procura atividades que te tirem desse imediatismo. Um filme, né? Muitas vezes uma série, mas uma série muitas vezes a pessoa entra no modo, como é que diz? Vou assistir tudo de uma vez, isso, né? A pessoa não tem inteligência emocional, maratonar. Isso. Aí maratona. E aí, peraí, tô vendo um atrás do outro. É a lógica desse uso, né, rápido e imediato, de querer saber o resultado final. Entende? Então a gente tá muito imediatista, de um modo geral. E as crianças estão sofrendo com esse imediatismo, porque os comprometimentos da infância estão muito altos. Depressão, né? Adolescentes com automutilação, crianças ansiosas. Tudo isso é consequência, né, de... Não estou dizendo que o celular é o grande mal do século, não é bem isso. Mas a gente precisa saber usar, como fazer uso disso, porque a vida acontece do lado de fora, né? Verdade. A vida não acontece aqui dentro. Verdade. Esses dias eu estava comentando, conversando, e a gente ia me dizer que ainda bem que eu nasci no período ali que não tinha tudo isso ainda, que eu ainda tive a oportunidade daquela infância raiz, né? Que eu só fui me pegar nessas coisas de internet, não sei o que foi lá para 1995, né, que começou. Então eu já estava ali entrando na adolescência, né? Mas quem não já nasce com tudo isso hoje, né, é muito difícil. Papais, mamães irresponsáveis têm que estar de olho, né, e muito atentos a tudo isso, porque infelizmente, né, gente, não só as questões cerebrais, mas outras também questões que a gente tem que estar atento ali da formação da pessoa, né, da criança, do adolescente, enfim. E que se não tiver atento, né, doutora, pode causar ali grandes danos para o futuro. Eu já brinquei de tica, de roladeira, de triângulo. Isso é bom demais, amigo. Peixe. Pois é. De garrafão. Peteca. Pancada biloca. Corredor polonês. Pipa. Pois é. Né? E usar o corpo é uma grande habilidade para cognição. Porque você usa, você resolve o problema. Se a pipa está descendo de um jeito, você precisa fazer ela subir de outro. Tudo isso é repertório de aprendizado, né? Para você estar ali, entendendo como é que tudo pode funcionar de um jeito. Porque a criança hoje brinca pouco. Então ela elabora menos as situações do dia a dia, né? E aí ela pouco resolve o conflito, porque a criança pega na brincadeira, coloca tudo o que acontece no dia. Às vezes reproduz o que o papai fez, reproduz o que a mamãe fez, né? Dá uma bronca na bonequinha como se fosse né? A mamãe falando com ela. Tudo isso é elaboração emocional das experiências que se passa, que se vive. Mas se eu estou no celular o tempo todo quando eu estou criança, em que momento eu estou elaborando isso emocionalmente? Não estou vivendo elaborações. Diminuir a criatividade, a imaginação, aí... Né? Aí vai mil coisas. Aí é esse nome, né? De novo, né? A questão infinita. Aí é esse nome, né?
coisa realmente fica podre, fica apodrecida, não fica saudável. Pois vamos cuidar dos nossos cérebros, porque, né, senão aí que fica... E do que a gente está escolhendo, claro, né? Também olhar. Sem dúvida nenhuma. Edilson das Quintas, desejando um bom final de semana pra gente. Muito obrigada, Edilson. Muito obrigada. E aí, gente, quero agradecer demais, né, a Patrícia. Patrícia Mota, psicóloga Patrícia Mota. Patrícia, tem como a gente entrar em contato com você? Você atende aonde? Né? Quem quiser tirar dúvidas, enfim. Então, amanhã eu estou fazendo um workshop. Eita, que legal. Que é um workshop beneficente, inclusive. Né? Ele está acontecendo na Afonso Pena, no Tirol Office da Jaguarari. Sim. E ali eu vou estar conversando com os pais sobre esse processo de desenvolvimento da criança. E o tema que nós estamos focando ali é a situação da birra, do terrible two, do desconforto, né, que as crianças trazem nessa idade. E é uma idade super importante para o desenvolvimento da criança e para os pais criarem mais habilidade para lidar com esses desafios, né, com os filhos. Então, vai ser um bom encontro. Vai acontecer amanhã de 9 às 11 nesse espaço. E quem está promovendo também é o CIEPEC, além de mim, Patrícia Mota Psi, que é o meu Instagram. @Patrícia Mota Psi. Patrícia Mota Psi, .psi, e CIEPEC. Está promovendo também esse encontro, que é uma casa de cursos aqui em Natal, que está trazendo profissionais para falar sobre diversos temas. Bacana. E é bem, bem interessante. Que bacana, que bacana. Portanto, gente, fica esse convite aí também para você, né? Você que quer se conhecer e quer levar esse conhecimento para os seus filhos, principalmente, né, doutora? Então, aproveita essa oportunidade. E eu quero agradecê-la. Muito obrigada pelo conhecimento, muito obrigada pelo